Gestão estratégica de custos, objetivos da empresa. Oi pessoal, meu nome é Aguinaldo Pereira e eu estou aqui para conversar com vocês sobre gestão estratégica de custos. Uma coisa que eu percebo nessas inúmeras viagens que nós fazemos por aí para dar treinamento no Brasil inteiro, é que quando a gente pergunta para os gestores qual é o papel deles no sentido da sua própria atividade, a maioria responde assim, gerar lucro. E eu fico pensando assim, mas será que é gerar lucro mesmo? Então vamos tomar um exemplo para ver essa questão do lucro. Então vamos supor uma empresa que tivesse uma receita de 100, custos de 50 e despesas de 20. Então ela tem um lucro de 30. Esse lucro de 30 significa uma lucratividade de 30%. Então supostamente é um número interessante, 30% é um percentual bastante agressivo, mas vamos imaginar por outro lado que os proprietários da empresa definissem uma rentabilidade mínima desejada de 10%. Só que eles fizeram um investimento de 400. Se eles fizeram um investimento de 400, que era um retorno de pelo menos 10%, 10% sobre esse investimento teria que ter um resultado final de 40%. Então, se ela deu um lucro de 30%, na realidade, o que ela gerou de retorno para os proprietários foi menor do que eles queriam. Então, esse lucro não é um bom parâmetro para se determinar. Por outro lado, vamos imaginar uma situação ao contrário. Imagina uma empresa que tivesse receita de 100, custo de 78, despesa de 37, um prejuízo de 15. Então, quando você pega esse prejuízo de 15 e compara com a receita, você está tendo uma lucratividade negativa de 15%. Então, supostamente, isso é um resultado muito ruim. Mas, na realidade, se a gente pegar, por exemplo, o segmento que a empresa atua e analisar o que está acontecendo com o resultado final desse segmento, a gente pode descobrir que a lucratividade média mínima dessas empresas obtidas foi em torno de 30% negativo. Então, se essa empresa está com 15% negativa, na realidade, apesar de estar com prejuízo, ela está melhor que a média de mercado. Então, esses dois exemplos mostram que, na realidade, a gente não deve ficar olhando para o lucro, porque o lucro, tanto do ponto de vista de um resultado positivo quanto do resultado negativo, não necessariamente é aquilo que a gente gostaria de gerar para o proprietário. Então, o que a gente deve fazer enquanto gestor para gerar valor proprietário? E a resposta é muito simples. Nós precisamos gerar riqueza. Mas o que é gerar riqueza para o proprietário? Gerar riqueza é fazer com que o dinheiro entre mais rápido do que saia, que ele entre mais do que saia, de sorte que com essa sobra você possa reaplicar no próprio negócio. E reaplicar no próprio negócio significa comprar mais máquinas e equipamentos, mas também investir na atividade operacional. E essa atividade operacional é, por exemplo, você pagar salários melhores, criar um bom ambiente de trabalho, uma boa ambiência, que faça com que as pessoas estejam cada vez mais motivadas para trabalhar lá e, consequentemente, gerar cada vez mais resultado para a empresa, o que significa mais riqueza para o proprietário. Então, o papel fundamental nessa história toda é gerar riqueza. Então, se a gente pegar uma figura para ilustrar bem esse conceito, vamos imaginar o seguinte, uma empresa gera riqueza, ou seja, lá na frente tem recursos no seu caixa entrando e sempre sobrando, ou seja, entra mais dinheiro do que sai. O que ela pode fazer com essa sobra? Uma primeira coisa a fazer é expandir o mercado, aumentar a market share. Na medida que ela aumenta o seu market share, e de fato com a margem que ela tem isso começa a acontecer, ela começa a atender com uma excelência maior. Ao atender com uma excelência maior, ela pode investir mais ainda no desenvolvimento dos seus colaboradores. Agora, vamos pegar o contrário. Quanto mais ela investe no desenvolvimento dos seus colaboradores, mais ela gera atendimento de excelência. Quanto maior o atendimento de excelência, ou seja, com mais qualidade que ela oferta o seu produto, o seu serviço, mais ela ganha market share. E quanto mais ela ganha market share, mais ela gera riqueza. Então, percebe que esse é um círculo virtuoso, em que você tem que estar o tempo inteiro trabalhando em cima disso. Concluindo, como é que os recursos utilizados nas empresas são limitados? Ou seja, a gente quer aplicar, mas não necessariamente tem recurso sobrando, ele é limitado. Para gerar riqueza, nós precisamos fazer mais com menos. E é nesse momento que o estudo dos elementos que fazem parte dos custos dos produtos ou dos serviços oferecidos no mercado tem um papel absolutamente fundamental nesse processo. Processo de quê? De geração de riqueza. Uma vez que o preço praticado, além de ter somente parte ou ser suficiente para poder cobrir esses custos todos, ele precisa também remunerar os proprietários da empresa. Sem um claro entendimento dos custos incorridos pela empresa em suas várias atividades e seu efeito sobre os preços de venda dos seus produtos e seus serviços, a geração de riqueza fica irremediavelmente comprometida. Um abraço a todos e bons estudos.